Graça e paz, boa noite. Estamos aqui novamente para transmitir a palavra de Deus e que essa palavra possa trazer fé e esperança ao seu coração. E eu queria começar essa ministração lendo a palavra de Deus, que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, do versículo 22 até o versículo 33, que diz o seguinte: Em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Vamos fazer uma oração pedindo para que Deus possa estar aplicando essa palavra em nossos corações. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, ó Deus amado, por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Ó Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, pela oportunidade, ó Deus amado, que temos, ó Deus amado, de termos a tua palavra, ó Deus amado, à nossa disposição. E essa palavra, Deus amado, ela tem como finalidade, ó Deus amado, gerar fé, gerar confiança e esperança em nossos corações. E que essa palavra possa estar, Deus amado, operando em nós essa obra. Deus amado, que a tua palavra possa encontrar cada coração nessa noite. Ó Deus amado, e que essa palavra possa trazer realmente uma esperança, Deus amado, para esse tempo, ó Deus amado, de inseguranças, de incertezas que nós temos vivido, ó Pai amado. E que a tua palavra possa ser para nós hoje, ó Deus amado, as boas novas, as boas notícias do Evangelho. Nós oramos, ó Deus amado, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? A gente observa nesse texto que Jesus, depois que ele acabou de terminar uma série de estudos, de ministração para a multidão, ele insiste para que seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado do lago. E Jesus dá essa instrução para eles, para que eles façam isso, de uma maneira rápida. No livro na leitura o qual nós lemos em Mateus e também no livro de Marcos, onde está registrado esse mesmo episódio da palavra de Deus, não explica os motivos pelo qual Jesus despediu, pediu para que seus discípulos entrassem no barco e atravessassem sozinho para outro lado da margem daquele lago. Mas no livro de João, no capítulo 6, ele dá uma explicação por que Jesus fez isso. Depois que Jesus terminou de ministrar a multidão, viu que a multidão estava faminta, ele então pede para que os seus discípulos providenciassem alimento para aquela multidão. E quando eles viram a quantidade de pessoas, eles viram que não tinha dinheiro suficiente para alimentar aquela multidão, Chega diante de Jesus um jovem,
trazendo ali alguns pães e alguns peixes. E Jesus então, a partir daqueles pães, daqueles peixes, multiplica aqueles pães e os peixes e alimenta aquela multidão. E aquela multidão, né, assim, entusiasmada pelo milagre que Jesus acabara de realizar, eles queriam aclamar Jesus como o rei dos judeus. E Jesus sabia que o coração dos discípulos não estava pronto, ainda não tinha o discernimento real do verdadeiro ministério que Jesus veio para desenvolver aqui na terra. Porque a multidão queria aclamar Jesus como o rei dos judeus naquela ocasião. E isso estava totalmente fora dos planos, dos projetos divinos. Então, para que aquela intenção da multidão não influenciasse os discípulos negativamente, Jesus então ordena que os discípulos entrem no barco e passem para o outro lado do lago. E Jesus então vai despedir da multidão, enquanto os discípulos fazem aquela viagem. E essa é a segunda vez, depois que os discípulos começaram a andar com Jesus, que eles enfrentaram uma experiência como essa. Que eles enfrentaram uma tempestade nesse mesmo lago. A primeira vez que aconteceu esse episódio, Jesus estava com eles dentro do barco. Mas dessa vez agora eles se encontravam sozinhos no barco, porque Jesus havia ficado para despedir a multidão, e depois ele subiu ao monte para orar, para falar com o Pai. E Jesus passou ali naquele monte praticamente a noite inteira orando e falando com o Pai, enquanto os discípulos já estavam a certa distância, né, dentro do lago da Galileia. E a gente vai observar, querido, que Jesus teve esse cuidado, né? E Jesus então entendeu que era melhor os discípulos estarem no meio de uma tempestade, mas dentro da vontade de Deus, do que em terra firme, junto com a multidão, mas fora da vontade, fora dos propósitos divinos. Então o Senhor manda os discípulos ir, né, para aquele barco e atravessar o lago. E nós podemos observar que a experiência dos discípulos na tempestade pode ser também um estímulo para nós quando atravessamos as nossas tempestades, quando atravessamos as dificuldades na nossa vida. Porque as dificuldades, querido, as tempestades que muitas vezes vêm sobre nós, ela também tem um caráter pedagógico. O Senhor tem, através dessas experiências que nós enfrentamos, o propósito, o intuito de nos ensinar alguma coisa, de nos ensinar uma lição, de que nós amadurecemos também através dessas experiências difíceis que nós enfrentamos. E nós vivemos também nos nossos dias um tempo tempestivo. Nós vemos um tempo onde os ventos também nas nossas vidas estão soprando contra nós. Mas as tempestades, ela tem essa finalidade. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para dois aspectos que as tempestades têm na nossa vida. Tem dois propósitos, tem dois motivos pelos quais Deus permite que as tempestades possam vir sobre a nossa vida. O primeiro propósito que Deus tem para permitir as tempestades, permitir os ventos contrários em nossa vida, é para nos disciplinar, para nos corrigir quando nós estamos fora da vontade de Deus, quando nós estamos andando fora do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E nós podemos ver isso de uma maneira muito clara na vida do profeta Jonas. Deus havia orientado Jonas a ir a Nínive e pregar aos ninivitas, mas Jonas tomou uma direção totalmente oposta à que seria a vontade de Deus para a sua vida. E enquanto ele entrou naquele barco para seguir viagem, veio uma grande tempestade. E aquela tempestade foi causada pelo próprio Deus para disciplinar
para corrigir a atitude do profeta. Mas nesse caso aqui, em que os discípulos estavam enfrentando essa tempestade, ao contrário do profeta Jonas, eles estavam dentro da vontade de Deus. Porque foi o próprio Jesus que o instruiu a entrar naquele barco, né, e seguir viagem. Então nós precisamos entender, amado, que o fato de estarmos dentro do propósito de Deus não vai fazer com que naveguemos em águas tranquilas. Porque muitas das vezes, mesmo dentro da vontade de Deus, nós vamos enfrentar dificuldades. Nós vamos enfrentar situações difíceis, ventos contrários na nossa vida. E o que nós precisamos nos certificar é se nós estamos verdadeiramente dentro do propósito que Deus tem para as nossas vidas. E os discípulos estavam ali, naquela situação, vivendo aquela tempestade, não porque eles estavam em desobediência à vontade de Deus, mas porque eles estavam dentro do plano de Deus. E essas dificuldades veio para aperfeiçoamento, para que os discípulos pudessem crescer com essa situação. Então nós observamos que nem sempre a tempestade indica que nós estamos fora da vontade de Deus, e que nem sempre a tempestade também indica que estamos dentro da vontade de Deus. Porque muitas das vezes a tempestade vem porque estamos fora e ela vem para nos corrigir. Muitas das vezes ela vem sobre nós porque nós estamos dentro da vontade de Deus. Mas aí não é para a nossa correção, aí não é para a nossa disciplina, mas é para o nosso aperfeiçoamento, para aperfeiçoar a nossa fé. Lá em Romanos, no capítulo 5, no versículo 3 ao versículo 5, diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriemos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, uma fé, a perseverança, um caráter aprovado. E um caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Então, muitas das vezes, por mais que nós não entendamos, o fato de estarmos passando por momentos de dificuldade, por tribulações na nossa vida, nós podemos mesmo assim ter motivos de nos alegrar. Porque se estamos no centro da vontade de Deus, se estamos dentro do propósito de Deus, essas tribulações que vêm, essas tempestades que vêm, elas não vêm para a nossa destruição, mas ela vem para o nosso aperfeiçoamento. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos também nos gloriar, nos alegrar nas tribulações, porque ela vai produzir um caráter aprovado nas nossas vidas. Amém, queridos? E quando nós passamos por dificuldades, uma outra coisa que nós precisamos também entender nesse texto, que apesar de nós não estamos visualizando Jesus no nosso barco, assim como Jesus não estava naquele momento presente fisicamente com os seus discípulos, os discípulos se encontravam sozinhos naquele barco, mas espiritualmente Jesus estava conectado com eles. Jesus estava presente com eles, né, de maneira espiritual. A Bíblia diz que Jesus, quando ele estava naquele monte, ele estava orando. Ele estava naquele momento certamente intercedendo pelos seus discípulos. Os discípulos poderiam pensar que estavam sozinhos naquela ocasião, mas Jesus estava contemplando a cada um deles, estava vendo a situação de cada um deles. E da mesma forma como Jesus estava olhando para os seus discípulos, da mesma forma que Jesus sabia as condições que eles estavam passando, enfrentando naquele momento, da mesma forma, hoje ele se encontra na mesma posição em relação à sua igreja. Eu queria ler 2 textos na palavra de Deus.
Um se encontra em Romanos, no capítulo 8, no versículo 34, que diz o seguinte: será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então esta é a posição que Jesus se encontra hoje em relação à sua igreja. Ele encontra intercedendo por nós. Jesus, ele é o nosso intercessor. Ele intercede pelas nossas vidas. E no livro de Hebreus também, no capítulo 4, a partir do versículo 14 até o 16, diz o seguinte: portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. E com qual objetivo ele entrou na presença de Deus? Para se tornar o nosso intercessor. Então essa é a posição que Jesus se encontra hoje. Você não está sozinho, você não está em um barco à deriva, você não está em um barco para ser destruído por essa tempestade. Não, o Senhor está orando, o Senhor está intercedendo, o Senhor está suplicando por cada um de nós. E a próxima coisa que eu quero chamar a atenção de vocês para essa passagem que nós lemos é que o Senhor também, ele virá ao nosso encontro. Ele também, assim como foi ao encontro dos discípulos, ele também virá ao nosso encontro. Muitas das vezes nós temos a impressão de que Jesus nos abandonou nos momentos mais difíceis da nossa vida. Mas isso não é verdade, querido. O Senhor prometeu na sua palavra que ele sempre estaria conosco. E ele vai cumprir a sua palavra. Ele vai vir ao seu encontro. Mesmo que você possa pensar que ele está demorando, mas ele virá no tempo certo. Quando os discípulos estavam navegando naquele mar, naquele lago, eles já estavam muito distantes da terra, já tinham navegado aproximadamente 5 quilômetros. E então eles já estavam assim, muito distantes, já estavam numa situação em que eles tentaram todos os seus recursos, todas as suas habilidades e não conseguiu contornar aquela situação. Mas Jesus foi ao encontro deles. Jesus foi na direção dos seus discípulos e ele também está indo na sua direção. Tenha calma, né? Tenha tranquilidade de saber que o Senhor também está, né, indo ao seu encontro, que o Senhor está velando por você e que o Senhor, né, nos ajudará nesses tempos de dificuldade que nós estamos vivendo. Por que Jesus andou por sobre o mar? Por que Jesus andou sobre aquela tempestade? Para mostrar para os discípulos que as dificuldades, as tempestades que eles estavam atravessando e que nós muitas das vezes atravessando, é um caminho para que ele possa vir em nossa direção, para que ele possa se aproximar de nós. A tempestade tem esse propósito nas nossas vidas. Se a tempestade para nós é uma dificuldade, é uma situação intransponível, o Senhor caminha por cima dessas situações. E essas dificuldades nossas se tornam um caminho acessível, um caminho que faz com que Deus tenha acesso a nós e que nós também tenhamos acesso à presença de Deus. Então Deus andou por cima daquelas águas, por cima daquela tempestade, por cima daquele mar bravio, para mostrar para os discípulos, né, que aquilo que para nós é uma dificuldade, para ele é um caminho, para se aproximar de nós e para nós nos aproximarmos dele. Por que os discípulos não reconheceram a presença de Jesus? Eles não identificaram Jesus, pensavam que se tratavam de um fantasma, porque eles não estavam esperando por ele. Eles não estavam esperando, eles não estavam
aguardando que Jesus viria ao encontro deles. Então, quando Jesus se aproxima, eles confundem a presença de Jesus com a presença de um fantasma, porque eles não estavam esperando. Mas nós precisamos, amado, termos a certeza que Jesus virá ao nosso encontro, seja qual for a circunstância, seja qual for o tamanho dessa tempestade, Ele virá. E nós precisamos estar aguardando, esperando essa ajuda. Como o salmista mesmo diz, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Amém? Então que nós possamos esperar no Senhor. Devemos crer que Ele nos ajudará a crescer. Eu podia entrar na questão de Pedro, porque Pedro afundou, mas a gente pode deixar isso para um outro momento. Mas essa tempestade, mas eu quero encerrar com isso aqui nessa hora. A tempestade, como eu falei no começo, ela tem um caráter pedagógico nas nossas vidas. Ela vem para nos ensinar algumas lições. E essa tempestade aqui, ela veio para ajudar os discípulos a crescerem. Na primeira vez que eles passaram por uma situação como essa, quando eles estavam com Jesus no barco, quando Jesus acalmou o vento, quando Jesus acalmou o mar, eles ficaram assim admirados e eles fizeram uma pergunta: quem é esse? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Naquele momento eles não tinham a revelação de quem Jesus era. Ele falou: quem que é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mas aqui nesse texto, eles já, com essa tempestade, eles cresceram, eles subiram um nível a mais na sua compreensão de quem Deus era, no seu entendimento de quem Jesus era. Quando Jesus acalma essa tempestade, quando Jesus acalma os ventos, diz a palavra de Deus que os discípulos que estavam no barco se ajoelharam e adoraram o Senhor. E eles chegaram à conclusão que verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Então observe que da primeira tempestade para a segunda, eles tiveram um crescimento excepcional. No primeiro momento que veio a tempestade, ele estava em dúvida, né? Quem é esse? Quem é essa pessoa? Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas agora nessa segunda experiência, nessa segunda tempestade que eles enfrentam, eles chegam à conclusão que verdadeiramente Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, nós precisamos entender que a tempestade, quando nós estamos dentro do propósito, dentro da vontade de Deus, ela vem para o nosso crescimento. Depois que Jó passou por aquela situação difícil que ele viveu na sua vida, no final do livro de Jó, ele vai concluindo as suas palavras dizendo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Que nós possamos permitir que as tempestades, que as dificuldades, que os ventos contrários que nós enfrentamos na nossa vida nos levem a um nível de conhecimento, de crescimento, de experiência com o nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus possa realmente te fortalecer nos momentos tempestivos da sua vida. Queria orar com você nessa hora para encerrarmos essa palavra. Deus amado, Pai querido, nós queremos, ó Deus, te louvar, queremos te agradecer pelo privilégio de, ó Deus amado, meditarmos na tua palavra. E a minha oração nessa noite é que o Senhor possa alcançar a vida de cada um. O Senhor sabe as dificuldades que nós enfrentamos. O Senhor, melhor do que ninguém, conhece as nossas lutas, conhece as nossas aflições, conhece as nossas dificuldades. Assim como o Senhor não estava alheio às dificuldades que os discípulos estavam atravessando naquele momento, da mesma forma o Senhor também não está alheio, não está indiferente aos nossos problemas, às lutas que nós atravessamos. Eu quero pedir nessa
noite, ó Deus, que o Senhor possa nos fortalecer, que o Senhor possa, Deus amado, gerar no nosso coração esperança, mesmo em meio, ó Deus amado, às dificuldades que nós enfrentamos. Que o Senhor possa agora ir de encontro a cada um dos teus filhos, assim como o Senhor foi de encontro à vida dos discípulos no meio daquela tempestade. Deus, que o Senhor vá de encontro à vida do teu povo, ó Deus, a vida daqueles que estão clamando, que estão, Deus amado, ó Deus amado, buscando em Ti um socorro, que estão buscando em Ti uma ajuda, Deus amado, diante dos problemas, diante das dificuldades que estão vivendo nesta hora. Pai, que no nome de Jesus, que, ó Deus amado, o Senhor possa dar uma ordem, que o Senhor possa, Deus amado, liberar uma palavra sobre a vida de cada um dos teus filhos, ó Deus amado. Dá ordem agora para os ventos cessar, dá ordem agora para haver calmaria no mar, Deus amado, na vida de cada um daqueles que estão nos assistindo nessa hora. Deus amado, que o Senhor entre com provisão, que o Senhor entre, ó Deus amado, ó Deus, com tudo aquilo que cada um necessita nessa hora, Deus amado, para, Deus amado, superar, Deus amado, para vencer esse tempo de insegurança, de incerteza que nós temos vivido, ó Deus amado, nesses dias. Fica conosco, ó Deus amado, nos fortalece e nos ensina, Deus amado, e que à medida que nós vamos enfrentando as dificuldades, vamos enfrentando, ó Deus amado, os vendavais, ó Deus amado, possamos crescer no nosso nível de conhecimento, de entendimento, de fé, Deus amado, na nossa caminhada cristã. É o que nós te pedimos e te suplicamos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima noite na presença do Senhor. Muito obrigado.